O tema do vídeo é economia, mas a playlist específica é História do Pensamento Econômico, que é uma playlist que eu tento gravar aqui no canal toda terça-feira. Eu estou no capítulo, deixe-me ver, capítulo 4, o Liberalismo Clássico e o Triunfo do Capitalismo Industrial, deste livro aqui. O link dele está na descrição, é um livro de introdução à história do pensamento econômico. Ele tem um viés marxista, um viés mais à esquerda, só para você estar ciente disso enquanto estiver fazendo a leitura. Então ele traz essa interpretação daquela realidade econômica que ele traz no livro. Bom, o capítulo 4, o Liberalismo Clássico e o Triunfo do Capitalismo Industrial, eu já gravei alguns vídeos sobre a Revolução Industrial, já gravei na Inglaterra, né? E eu estou já num título que diz o seguinte, a consagração do liberalismo clássico. Já fiz um vídeo sobre isso, e nessa consagração ele trata sobre o credo psicológico e o credo econômico, ou seja, a crença psicológica e a crença econômica por detrás do liberalismo clássico. E estou nesta série, então, de 4 vídeos sobre o credo psicológico. Por que 4 vídeos? Segundo esse autor, o credo psicológico ele chama aqui de ideólogos, né, que já é um termo utilizado por gente que tem pensamento mais à esquerda. Então, ele já diz que os pensamentos de quem defende o liberalismo clássico, ou daquela época, né, aqui ele trata como ideólogos, baseava-se em 4 pressupostos sobre a natureza humana. Então, por isso que eu estou fazendo 4 vídeos. São 4 pressupostos básicos da natureza humana. E o primeiro foi que eu tratei, né? Todo homem, diziam eles, é egoísta, frio e calculista, essencialmente inerte e atomista. O primeiro vídeo já foi sobre o egoísmo, já tratei sobre isso. E dá uma olhada, eu vou deixar lá no final do vídeo, dá uma olhada nele para você ver o que é que o liberalismo clássico defendia nesse ponto de vista, que é basicamente evitar a dor e buscar o prazer, né? O que aqui no livro ele chama de hedonismo psicológico. E hoje, então, eu quero continuar tratando do segundo pressuposto sobre a natureza humana, que é frio e calculista. O que é que esse autor deste livro tem a nos dizer sobre isso? Os ideólogos do liberalismo clássico atribuíam ao intelecto humano um papel extremamente significativo. Então, primeira frase, já aqui no contexto, os pensadores do liberalismo clássico atribuíam ao intelecto humano um papel extremamente significativo. Embora todas as motivações tenham origem no prazer e na dor, que foi o pressuposto 1, né, egoísmo, as decisões que os indivíduos tomam quanto a que prazeres ou dores buscar ou evitar baseiam-se numa avaliação fria, desapaixonada, racional das situações. É a razão quem dita a necessidade de avaliar todas as alternativas que determinada situação coloca para que a escolha recaia sobre a que oferece o máximo de prazer e o mínimo de dor. Aí está a vertente calculista e intelectual da teoria psicológica do liberalismo clássico. A ênfase que confere à avaliação racional dos prazeres. E dores. Em contrapartida, o menosprezo pelo capricho, o instinto, o hábito, o costume e as convenções. Bom, esse é o texto que ele traz sobre isso, e esta é a visão que ele traz sobre esse segundo pressuposto da natureza humana, o que eu, sinceramente, não vi nada de errado. Não sei se ele vai fazer alguma crítica, eu não li esse texto, tá? Eu estou acompanhando aos poucos. Eu não vi nenhum problema nesta parte, nem na primeira parte, inclusive, né, que ele trata sobre o pressuposto 1, que é ser egoísta, que no ponto de vista dele é evitar o sofrimento e buscar o prazer, né? O que, sinceramente, me parece óbvio, né? Geralmente as pessoas buscam isso mesmo. E o segundo deles, que é o ser humano, o pressuposto da natureza humana, então, sobre ser frio e calculista, que basicamente é usar a razão a fim de buscar, né, o prazer e evitar a dor. Aí está a vertente calculista e intelectual da teoria psicológica do liberalismo clássico, a ênfase que confere a avaliação racional dos prazeres e dores em contrapartida ao menosprezo pelo capricho, o instinto, o hábito, o costume e as convenções. Bom, então esse é o vídeo de hoje. Semana que vem continuarei na playlist de História do Pensamento Econômico e vamos ver o que este autor tem a nos dizer sobre o terceiro pressuposto da natureza humana do ponto de vista do liberalismo clássico, que é essencialmente inerte, ou seja, a ideia do que seja inerte. Eu fico por aqui, valeu, até semana que vem.